Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão alegres, digam glórias a Deus. Eu também estou muito alegre de retornar a essa casa, rever irmãos, rever amigos, de estar aqui onde esse ambiente não é outro senão casa de Deus. É notória a presença do Espírito Santo em nosso meio, o agir do Espírito Santo em nossas vidas, e eu quero tributar adoração primeiramente a Deus, e depois eu quero seguir os meus agradecimentos pela pessoa do pastor Carlinhos. Que Deus em Cristo continue derramando copiosas bênçãos. A nossa irmã missionária Bárbara, que Deus abençoe poderosamente. Débora, me perdoe, irmã Débora. É que muita gente, a gente acaba cometendo equívoco. Mas eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Um casal a qual eu tenho tamanho apreço. E um casal jovem que abriu mão de tanta coisa, abriu mão de poder estar em tantos lugares, até mesmo de fazer tantas outras coisas, e houve renúncia para poder cuidar do aprisco do Senhor, cuidar de pessoas, e eu quero louvar a Deus. Que Deus em Cristo continue abençoando poderosamente. E muito obrigado pela confiança. Certo que não é fácil, né? Aqui é celeiro de profeta. Os que antecederam a mim, haja visto que os irmãos percebam, né? Assim como Daniel estava numa cova de leão, eu me sinto num leão na cova de Daniel. É muita gente cheia de Deus aqui. Que Deus continue instrumentalizando a vida de todos. Em nome de Jesus, pastor Thales, juntamente com a sua família, é um carinho muito grande. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Thales. Ele traz o céu para perto de nós, né, irmãos? E eu quero também adorar esse santo ministério, a recepção a qual tivemos ao chegar aqui a essa casa, ao corpo docente de obreiros, departamento remanescentes. Que Deus abençoe poderosamente a liderança, derramando cachoeiras de vitória sobre vossas vidas. Estou muito feliz de rever aqui pessoas. Não vou poder citar nomes, posso cometer equívoco de esquecer de alguém, mas de uma forma coletiva, sinta-se abraçado. Que Deus em Cristo continue estendendo a mão sobre vossas vidas. Quantos estão com expectativas pela palavra? Diga amém. Abre a tua Bíblia, por gentileza, em Mateus, capítulo de número 13. Mateus, capítulo de número 13. A epígrafe diz a parábola do semeador. Mateus capítulo 13, verso 1 ao verso 9. E diz assim a palavra do eterno e bondoso Deus: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves e comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, e 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, muito obrigado, pode tomar os vossos assentos. O texto a qual nós lemos é muito conhecido, talvez os irmãos já viram inúmeros pregadores, por intermédio de louvores. Nós vamos ver que Jesus está em meio à multidão, e isso era comum para o Senhor Jesus Cristo.
estar em meio a muitas pessoas. É interessante que Jesus está ensinando, pregando, e na ocasião ele usa um método, ele usa a parábola. O que é parábola? Parábola é a metodologia que Jesus utilizava em sua época para explicar o mundo espiritual usando o mundo físico. A dracma perdida, o filho pródigo, ovelha perdida. Nós vamos ver ele também utilizando a parábola das 10 virgens. E na ocasião, ele está falando a respeito de um semeador. Ele está utilizando de um ofício secular de alguém para poder explicar melhor para o seu público ouvinte. E nós vamos observar que Jesus, dando exemplo de um semeador, quando ele começa a dizer a primeira porção de semente, ele está dizendo que este semeador lançou à beira do caminho. Redobre atenção. Eu vejo que este semeador na parábola, ele não tem experiências em plantio, ele não tem experiência na agricultura, ele não tem experiência em semear, porque ninguém semeia na beira de um caminho. A beira de caminho é a passagem de ida e volta. Pessoas passam, pessoas pisam nessa terra. Então eu vejo que esse semeador não tem experiência para semear, para plantar. Até porque todo semeador, ele prepara a terra, ele ara a terra, ele cuida primeiro da terra. Na beira do caminho, homens, mulheres passam, de criança ao adulto, viajantes, pessoas que vêm de terra longínqua. E agora nós vamos ver que este homem resolve exatamente na beira do caminho lançar as sementes. E então Jesus vai dizer que semeando na beira do caminho, pisaram. E quando ele pisa, é notório que a terra devolve a semente. Então os pássaros têm acesso, ciscam e comem essa semente. E para quem não entendeu, parece que eu já estou entregando o primeiro oráculo de Deus aqui essa noite. Porque quem está à beira do caminho, pastor Carlinhos, pastor Thales, está andando e não quer saber de quem plantou, de quem semeou. Porque o que eles querem é simplesmente passar, e para eles tanto faz, tanto fez quem tirou o tempo, teve o trabalho, teve o esforço de plantar. Então eles pisam, porque para eles não faz diferença alguma o que fizeram, o acesso é deles. Um português grotesco, incomodados é que se mudem, porque ali é o lugar que eles vão andar. Então eles pisam. Eles não têm respeito, eles não vão olhar para dizer: alguém trabalhou aqui, alguém semeou aqui, alguém fez algo aqui, corta em volta. Não, beira do caminho é, dane-se o trabalho, o esforço de alguém, porque plantou no lugar errado. A inexperiência deste homem semeador é exatamente isso, é plantar no lugar errado, plantar em lugar que alguém pisa, plantar no lugar que pessoas não vão respeitar aquilo que foi feito. Então tem outros que vão pisar desrespeitosamente, sem saber o suor ou talvez o esforço de um dia de sol ou de frio. O que importa é: eu quero pisar. E se essa semente pertence a alguém, ele deveria plantar, semear em qualquer outro lugar, mas enquanto está semeando aqui, eles não vão respeitar sequer a sua ida e volta, e o que eles vão fazer é pisar. A inexperiência deste homem ainda continua, porque quando ele semeia na beira do caminho, alguém pisa, as aves comem, porque é sempre assim: semeia, faça algo, faça diferença, alguém vai pisar, e ainda outrem vai se alimentar do erro, porque errou. Mas agora
Ninguém quer saber de nada. Agora vem a segunda chance de semear, e novamente dá errado, porque ele vai semear exatamente num terreno rochoso. Lembra que eu vos disse? Ele não tem experiência. Quem é que planta em meio a pedregulhos? Quem é que planta em meio às pedras, não havendo terra? Então a semente, ela agora vai crescer, germinar. Redobre a atenção. E quando ela germina, ela cresce. Mas a Bíblia diz que o sol veio e a queimou, porque não tinha raiz. Novamente esse homem comete um equívoco. É claro, diferente do primeiro, a sua inexperiência faz com que ele faz errado, mas não comete o mesmo erro. Ele vai fazendo aqui, deu errado, agora eu faço aqui de outro jeito, deu errado. E a Bíblia vai dizer que novamente ele lança a semente, mas agora em meio aos espinhos. Os espinhos sufocam, os espinhos impedem o crescimento da semente. O espinho vai querer sufocar tanto que a semente não tem para onde ir. Então ela nunca deixa de ser uma semente, quando é bem verdade que uma semente, ela tem um futuro promissor. É de um dia se tornar uma árvore, é de um dia ter frutos, é de um dia ter resultado. Mas ela está em meio aos espinhos, não tem para onde crescer, porque tem espinhos que sufocam. Por 3 vezes esse homem comete equívocos, erros. Esse homem planta, ele sai de casa, ele trabalha. E quem que planta para não ver resultado? Quem é que planta para não ver no futuro algo feito por si, para que viesse então colher? Quem é que faz algo, sai de casa, perde tempo? Quem é que faz algo para os outros pisarem? Quem é que faz algo para as pessoas sufocarem? Quem é que faz algo para crescer e não vingar, e de repente morrer? Eu já estou pregando a história de alguém aqui, aleluia, porque eu estou pregando a história exatamente tua, que você faz, as pessoas não dão valor, pisa, as pessoas pensam que o que você fez não vai proliferar, não vai crescer, não vai expandir, e tudo que você fez foi tentar. Esse homem, ele é inexperiente, sim, temos que concordar, mas uma coisa que ele tem de qualidade é a perseverança. Porque eu aprendo que ele faz, dá errado, mas ele não para. Ele faz, dá errado, mas ele não desiste. E ele vai até o fim, tentando algo. Sabe aquele famoso dito popular, de muitos que falam que devem tentar até fazer, ou por que não dizer, dá o seu jeito. Sabe quando a gente dá o nosso jeito? A gente faz, e eu sei para quem eu prego, eu sei quem me ouve aqui. Tem pessoas aqui que era para estar anos-luz na frente. Tem pessoas aqui que era para ir a lugares tão longe, tão alto. E você traz ao retrovisor e você olha aquilo que passou, aquilo que você fez, pisaram, aquilo que você fez, morreu, aquilo que você fez, sufocaram. E que é um detalhe, hábito peculiar, costumeiro nosso, a gente vai olhar na cerca e do outro lado o terreno do vizinho, a lavoura está verde, o pomar está frutífero, as árvores frondosas, e quando você olha por cima da cerca e você vê, aquele começou depois de você, você começou primeiro, você projetou, você sonhou, você arquitetou, e parece que as coisas para os outros dão mais certo para você, não é? Parece que as coisas para os outros, elas crescem, na mão de outro ela vinga, na mão de outro é sucesso, na mão de outro parece que é tão fácil. E você olhando para a tua vida,
Você já tentou e deu errado. Você já tentou e deu errado. Mais uma vez tentou e só dá errado. Só que tem um detalhe: o importante não é quem chega primeiro. O importante é quem não para. O importante é quem não desiste. Errar todo mundo erra, porque Deus não chamou quem sabe fazer, Deus chama quem quer fazer. Aleluia. Ainda que o que você faz pode muitos pisarem, pode muitos sufocarem, pode muitos não investirem, podem muitos não acreditarem. E daí? O importante é que se deu errado você continua, se não deu certo você continua, se não deu certo ali você vai até ali. Aleluia. Pega na mão da pessoa que está ao teu lado, aperta até ela gritar aleluia. Não, chacoalha até vazar azeite do ouvido dele, azeite do ouvido dela. E diga para essa pessoa: você já tentou tanto e parece que não teve resposta, não é? Você já tentou tanto e não teve êxito, não foi? Mas o importante é que você não parou, você está aqui. Porque aqui o resultado é diferente, é diferente, é diferente. Libaraçai. Não desista. Não desista do teu cônjuge, não desista do teu casamento, não desista do teu filho, não desista da tua chamada, não desista do teu ministério, não desista da sua salvação, não desista dos seus sonhos, dos seus projetos, não desista de sorrir, de ter paz. Continue guerreando, continue lutando. O importante é você saber uma coisa: não é Deus quem vai te fazer você cortar a volta da fornalha. O importante é você ter entendimento. Você vai passar por ela, mas Deus vai estar contigo lá dentro. O importante não é você dar glória quando Deus te livra do deserto, não. O importante é você dar glória, porque no meio do deserto Ele continua contigo. O importante não é você dar aleluia quando as portas fecham, não, ou abrem, não. É quando a porta está fechada, as pessoas estão dizendo: nasceu para dar errado, você não vai conseguir, e você não está nem aí, porque você não para, não para, não para, não para, não para. O importante é não parar. O importante é não desistir. Você está pensando que as pessoas vão olhar para você e vai te dar like? Não pense em crescer com os likes, pense em crescer com os dislikes. Não pense em crescer com a selfie, pense em crescer na solidão, no desprezo. Sabe por quê? Porque hoje pode muita gente não sorrir para você e dizer que você não vai, você não é, até dizer: eu não gosto de ti. Parabéns, se não gosta, nem Deus gosta de você. Deus te ama, ainda que as pessoas não acreditem, Deus acredita em você. Aleluia. Aleluia. Pega de novo na mão da pessoa que está ao teu lado. Fala para ele, fala para ela: porque deu errado vai parar? Só porque deu errado vai desistir? Fala para a pessoa que está ao teu lado: a tua história, ela sempre vai ser diferente. Porque uns fazem já dar certo logo de cara, mas a tua história, ela não é contida de acertos, ela é contida de erros. Mas no final, todo mundo vai dizer: nunca parou, nunca desistiu. Aleluia! Aleluia! Não é porque as pessoas não dão glória quando você canta que você tem que parar. Não é porque as pessoas não dão glória quando você prega que você tem que desistir da chamada. Não é porque as pessoas não curtem a tua foto, não quer tirar foto contigo, que você vai começar a chorar. É simplesmente você entender: aqui na terra pode ninguém te conhecer, mas lá no céu teu nome está escrito no livro da vida. No livro das obras você está lá anotado. Ainda que as pessoas não viram, ainda não enxergaram, que você e Deus é a maioria. Olhe para mim. Sabe por que você não deve desistir? Exatamente por isso. Se tem uma dupla invencível, é você e Deus. Pastor, por que o senhor escolheu essa parábola? Exatamente por isso. Porque eu quero falar de promessa. E quantas pessoas não viram a promessa se cumprir? Quantas pessoas que poderiam estar aqui não estão mais? Olhe para a ponta do meu nariz. Quantas pessoas você conhece que canta bem, prega bem,
executam muito bem o ofício que Deus o outorgou, mas essas pessoas pararam no meado do caminho. E por que você ainda não parou para pensar que essas pessoas que desistem são pessoas mais intelectuais que você, mais fortes que você, melhores? E de repente você, na sua fraqueza, limitação, você ainda está aqui. Tem pessoas que no seu lugar não suportaria chorar o quanto você chora. Tem pessoas que no seu lugar não suportariam a andar, caminhar nessa terra e projetando, fazendo algo, sonhando. Você está pensando que tem pessoas que não queriam estar no seu lugar? Agora, sabe qual é o teu problema? Olhe para mim. Quando os espinhos sufocam, sabe o que é, pastor Carlinhos? Os espinhos sufocam, os abrolhos, espinhos, representa os frustrados, que tiveram um sonho, tiveram projetos. Olhe para mim. Sabe qual é o assunto, a teoria do frustrado? Não deu certo para mim, não vai dar certo para você. Sabe qual é a teoria do frustrado? Se eu não conseguir, você também não consegue. Sabe qual é a teoria do frustrado? É tirar você do propósito e olhar para ele, e você começa a olhar e dizer: verdade, não deu certo para ele, que é maior, é mais forte, mais intelectual. Quanto mais a mim, pequeno, falho, fraco. Aí você começa a analisar e avaliar. Olhe para mim, e você começa a dizer: é verdade o que dizem, eu nasci para dar errado, para mim não dá, para mim eu não sou. Era melhor ter morrido no ventre da minha mãe, como disse Jeremias. E eu quero aqui fazer uma pergunta, olhe para mim. Quem aqui nunca pensou em parar? Quem aqui nunca pensou em desistir? Quem aqui nunca pensou em chutar o balde, balançar a bandeira branca, se render e simplesmente abraçar a causa de muitos, que se não deu certo para eles, também não vai dar certo para mim? Ah, pastor, o que o senhor está dizendo, mas está todo mundo. Você não é todo mundo. Sabe quem você é? Uma pessoa incomum. Nem os mais sábios da terra conseguem estudar você. Ninguém entende. É por isso que está escrito em primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Tem muita gente querendo entender por que maiores, mais belos, mais fortes pararam e você fraquinha, fraquinho continua. Sabe o que é? É a graça de Deus que te basta. Ninguém é bom, ninguém é melhor, ninguém é maior. É a graça divina. É por isso que você não parou. Tinha tudo para você desistir, tinha tudo para você parar. Você lembra o diagnóstico do médico? Constou um nódulo, e de repente, em fração de dias, já tinha 6 nódulos, 6 caroços. E o médico começou a dizer o diagnóstico, e você saiu do consultório chorando, pranteando. E você pensa: a promessa de Deus está tão distante de mim. Você se lembra, o sepulcro, a sepultura estava aberta para ti. 1000 caiu à tua esquerda, 10.000 à tua direita, e você não foi atingido. Você viu quantas pessoas desceram a sepultura, quantas pessoas beijaram a lona, quantas pessoas desistiram. Você até pensa em desistir e dá errado, porque nem para desviar você consegue. Você pode estar em 1000 outros lugares. Você pode ir para a balada, você pode ir para a biqueira. Escute uma coisa: todas as vezes que você pensar em desistir, você vai para a balada, nem que seja para Deus usar o barman para dizer: tu é crente, aqui não é lugar para você, aqui não é ambiente para a tua vida. Até o mundo Deus usa para falar com você. Até traficante vai falar: vai embora, esse lugar não é para você. Você somente está semeando no lugar errado. E tem pessoas aqui sufocadas. Escute o que eu vou dizer. E o pior é quando os espinhos não são de longe, são de perto. Porque os espinhos só doem se eles estão perto. Espinho não dói quando está longe. E de maneira que eles crescem. Peraí, pastor, o que o senhor está querendo dizer? Que espinho cresce?
Claro que sim. O espinho cresce ao ponto de te sufocar. Perto dos espinhos, você é uma pequenina semente. Perto dos espinhos, você não é nada. Os espinhos são maiores que você. É onde você está, e no seu meio tem espinhos crescendo, crescendo, crescendo. Você olha, eles crescem e eu não cresço. E o crescimento deles é sufocar você. É fazer com que você não venha expandir. É fazer com que você venha estagnar. E aí você abraça a causa. Verdadeiramente, para mim não dá mais. Mas o céu te trouxe aqui. O céu me trouxe aqui. O céu está nos comunicando nessa noite. Esse semeador, ele começa semeando e dá errado. Segunda vez ele semeia e dá errado. Terceira vez ele semeia e dá errado. Na quarta vez ele semeia, a semente cai em terra boa. Oh glória, aleluia. Por que, pastor, você está dizendo isso? Porque no começo a inexperiência comete erros, mas com o passar do tempo vem a experiência, e no final a história é outra. Porque é melhor o final das coisas do que o seu começo. Tem gente parando na metade. Não pare, não desista, prossiga, vai avante, triunfante. Aleluia! Oh glória! Está vendo essa pessoa do teu lado? Não era para ela estar aqui. Eu não quero ser taxativo. Não faça nada, apenas olhe. Olhe para essa pessoa do teu lado. Ah não, não, incomoda ela. Fala, já não era para você mais estar aqui. Agora diga para ela, o que te fez chegar aqui? O que te fez chegar até aqui essa noite? Disseram que você não ia pregar. Disseram que você não ia cantar. Disseram que você não ia tanger. Disseram que você não ia buscar a presença de Deus. Disseram que você não passaria de 2020. Disseram que você não passaria de 2021. Disseram que você não passaria de 2023. Disseram que tudo ia dar errado na tua vida. Mas em Deus está dando tudo certo. Não é porque o teu começo foi com lágrima, com pranto, que as coisas vão terminar assim. Pergunte, por que, pregador? Porque momento não é história. Momento é o que todo mundo está vendo, mas a história é aquilo que você vai contar, é aquilo que você vai dizer, ou até se calar, e quem vai contar por você são os próprios espinhos. Eu tentei matar, mas prosseguiu. Eu tentei parar, mas continuou. Eu fiz de tudo para interferir. E detalhe, vão se arrepender e dizer, se eu soubesse, eu não tinha nem tentado. Porque era melhor ter abraçado a causa, somado com ela, somado com ele. Por quê? Porque eu não passo de espinho, e ele se tornou uma árvore, ela se tornou uma árvore, está dando fruto, está dando fruto, está dando fruto. Sabe o que é lindo nisso tudo? É que espinho não passa de espinho. E você não vai ficar somente como uma semente. Vai germinar. Vai enraizar. Escute isso. A semente que caiu em terreno rochoso cresceu rapidamente. É muito rápido o crescimento. Só que não tem raiz. Eu vou repetir. A semente que caiu no terreno rochoso cresceu. E você, semente, continua semente. Só que tem um detalhe. Eu estudei a palmeira do deserto. O que ela tem de caule, ela tem de raiz. Escute isso. A palmeira nunca brota primeiro
por cima da terra, ela cresce para baixo, porque ela procura, as suas raízes procuram por água. E ao procurar por água, ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Quem olha para a semente, já era, mal sabe que está crescendo, está crescendo, está crescendo. Mas eu não estou vendo, não precisa ver. O que ninguém vê, fica melhor. Ninguém está vendo você no cartaz ainda, mas você está crescendo. Você está crescendo. Ninguém te viu cantando ainda, mas você está crescendo. Você está crescendo. Ninguém te viu dando uma saudação ainda, mas você está crescendo. Você está crescendo. Você está crescendo. Escute isso. E há um tipo de chamada que quando a semente cai no terreno rochoso, cresce de repente, mas para. O apóstolo Paulo, uma certa ocasião, ele vai dizer: Gamaliel, tu conhece a seita chamada Caminho? Porque antes de ser chamada igreja, era chamado de caminho, porque eles só pregavam caminho. Então Paulo vai dizer: Gamaliel, nós temos que pará-los. Gamaliel responde: Paulo, fica tranquilo, o que não é de Deus para, mas o que é de Deus permanece, permanece, permanece. Você está vendo muita gente crescendo de repente, não é? Na força da mídia todo mundo cresce, mas a mídia não dá raiz para ninguém. Na força de empresários todo mundo cresce, mas empresário não dá raiz para ninguém. Estão crescendo com tudo e rapidamente, mas não é do jeito que estão pensando que vai ter raiz. E você parece que está estagnado, está parado, está demorando, mas tem raiz, mas tem raiz, mas tem raiz, mas tem raiz. E qual é a prova que você tem raiz? O texto vai dizer: veio o sol e queimou. Você suporta o sol? Você suporta o vento? Olha aqui para mim, olha aqui para mim, olhe para mim, por favor. A palmeira do deserto, ela cresce primeiro para baixo. As raízes são tão fortes que quando ela cresce para cima, no deserto, o vento que vem do oriente sopra tão forte que ela vai e enverga, mas não quebra. E quando ela recebe o vento, não vem só o vento, vem as areias, porque no deserto as dunas se locomovem. O vento tira um monte de areia e traz para outro lugar. Olhe para mim. E quando o vento traz areia na palmeira, chega a cobri-la. É só areia. Mas de repente o vento que veio do oriente e trouxe areia, ele volta do ocidente, tirando a areia. E quem pensou que a palmeira estava morta, se enganou, porque ela tem raiz. Quando o vento sopra, a areia sai, ela volta novamente no mesmo. Você quer entender o que é chamado? Chamado não é status, chamado não é prestígio, chamada de Deus não é ficar famoso, chamada de Deus não é como muitos estão pensando que a unção é para ficar rico. Chamada de Deus não é como muitos estão pensando, está na moda, porque hoje as pessoas acham que ser obreiro é ficar na moda. Chega e acha que pode se emocionar e aventurar. Sabe o que é chamada de Deus? É suportar sol, suportar vento, é suportar fofoca, é suportar calúnia, é suportar ferida, é suportar pedrada, é suportar. Olhe para mim. Você sabe o que é chamada? É você pagar um alto preço, chorar, tirar o choro do rosto de alguém e você estampar o seu sorriso no rosto dela para você chorar no lugar dela. Olhe para mim. Sabe o que Deus está falando conosco nessa noite? Ele está preparando o tempo e nos preparando para este tempo. Chegou a hora da gente
regaçar as mangas, parar com esse glamour ministerial. Ministério não tem glamour. Ministério é choro, é sangue. E o dia que você parar de sangrar, você deixa de ser bênção. Só que tem um detalhe: quando você tem raiz, pode vir fofoca, porque o que não te mata te fortalece. Pode vir vento, pode vir sol, o mal que te fazem é o bem que lhe trazem. Sabe o que é bom? É que a gente vai se fortalecendo no meio das pancadas. Sabe o que é bom? É construir chamado em meio às dores. Porque para parar com esse zoom por aí, que são cheios de mimimi, não me toque, dodóizinho, só queria se emocionar. Aí vem aquele crente culto, aquele crente com pele de rinoceronte, aquela uma que tem fibra, que alguém vai dizer: miga, eu vejo o vento soprando para lá e para cá, por que você não tomba? E você dizer: primeiro eu cresci para baixo, é raiz. Eu não me preocupo com as folhas, eu não me preocupo com o caule, eu me preocupo é com a raiz, é com a raiz, é com a raiz, é com a raiz. Aleluia, aleluia. Suportar as pancadas, suportar o vento, suportar as feridas e entender, olha aqui para mim, que vai dar fruto. Quando caiu em boa terra, oh glória, a tendência a cair em boa terra, irmãos, é crescer, florescer e frutificar. Entenda isso. Você já viu a árvore comer o seu próprio fruto? O processo, vamos dizer, de mutação, uma linda sementinha, para ter raiz, ela sofre, ela quebra protocolos. O processo de caule fortificado não é fácil. Para ela florescer, todo mundo acha lindo, mas na verdade é processo. Vêm as folhas, estações que faz perder as folhas, já não tenha mais a beleza. Ninguém tira selfie em árvores sem folha, só tira selfie com árvores que florescem e estão verdejantes. E quando dá fruto, prepara para dar um glória. A árvore não come o próprio fruto, ela gera fruto para alimentar os outros. Você está entendendo que a chamada não é sobre mim, mas é através de mim. Pega na mão da pessoa que está ao teu lado, pega na mão dele, pega a mão dela, dá mais uma vez uma chacoalhada até vazar azeite do ouvido dele. Diga olhando bem nos olhos dele, bem nos olhos dela: tu vai chorar, vai sangrar, vai doer, e quando der frutos, não é para você, é para alimentar a tua família, é para alimentar a tua casa, é para alimentar os seus, é para alimentar o bairro, é para alimentar por ti, é para alimentar. Aleluia! Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia, mistura a glória a Deus com aleluia, se você pode. Oh, aleluia, aleluia. Escute isso. Você consegue entender? Tudo que eu vou passar, e na hora que vem o bom não é para mim, eu vou ter que criar raiz, sim. Crescer, sim. Vão me sufocar, sim. Vai vir o sol, sim. Vou ter que resistir, sim. E quando vier o fruto, eu não posso usufruir do que eu estou gerando. Não é para você. Você consegue entender isso? Tu chora, tu sofre, e aí vai vir pessoas que vai querer ficar do lado. E você que era uma semente, cresceu, depois de grande, não vai poder nem fazer assim, sai. Sabe quem vai ficar debaixo da sua sombra?
Sabe quem vai querer ficar do lado, esperando um fruto cair? E tem detalhe, quem aqui já foi moleque como eu, tem gente que não vai nem esperar o fruto cair, vai tacar pedra. Sabe quem é que vai estar aí? É eles mesmo. E você que passou pelo processo todo vai ter que ver. Mas só que tem um detalhe. Quando vem os frutos, quem apedrejou, quem sufocou, do ladinho, ó, missionária Débora, é uma árvore, eu vi crescer, tentei quebrar, subi nos galhos, forcei, não parou, está dando fruto. Aí ó, pega o fruto. A árvore se conhece pelos frutos. Vão fazer de tudo para te parar, mas quando vê o fruto, experimentar o fruto, não vão querer sair debaixo da sua sombra. Vão apedrejar, vão subir no galho, vão forçar, mas vão continuar do teu lado, porque os seus frutos vai atrair de perto e de longe. Quem tentou parar no começo vai ter que experimentar o final. Não, tem gente que está dispersa, eu vou repetir. Tentaram te parar quando era uma semente, mas quando ver os frutos vão ter que se deliciar. Não, você não entendeu. O processo não é nada. Persevere para o resultado, porque o resultado vai fazer com que todos vejam que você venceu, suportou, superou, mesmo chorando, mesmo em meio às lágrimas. O resultado é os frutos. O resultado não é quando você canta, quando você prega, é os frutos. E sabe a expectativa de muitos? É experimentar o fruto e dizer: tá azedo, tá ruim, fruto aguado. A expectativa de muitos é dizer: cresceu, enraizou, toda dondoca, todo metido, mas olha os frutos, ruim demais. Quem aqui já procurou manga em mangueira ruim? Mas todo mundo quer ficar no pé de manga quando a manga é doce. Seus resultados vai atrair pessoas boas e más. Na verdade, desde o começo, quando era semente, você já atraía elas. Mas fique tranquila, tranquilo, porque o resultado de tacar pedra no fruto não te machuca mais, porque você suportou os espinhos, você suportou o vento, suportou o sol, você suportou o processo, cresceram na sua frente, parece que você ficou para trás. Só que reino de Deus não é quem chega primeiro. Reino de Deus é quem persevera, é quem persevera, é quem persevera, é quem persevera. Eu não quero caluniar, não quero aproveitar o ensejo para ficar falando mal, principalmente de quem não está aqui. Não quero ser covarde ao tanto. Mas foi dito aqui no começo do culto, eram 22, ficou 11, é isso? E por que você não parou? Por que você não desistiu? Por que você está aqui? Por que os remanescentes, que poderia ser 50 membros, só ficou 11? Por que numa multidão, perto de Jesus só tem 12? Por que dos 12, só Pedro, Tiago e João, que viam milagres? Por que dos 3, só João?
reclinava a cabeça nos ombros. Por que que a matemática do céu sempre é confusa para nós? A conta não bate, a conta não fecha. Olha Gideão, com quantos soldados ele estava bem equipado? Com uma multidão? Era minoria. Você lembra quantas pessoas estavam esperando a promessa vindo alto? E de repente ficou quantos? 120. Porque nunca uma multidão. E quando Jesus está na terra, tem uma multidão, sim. Só que Jesus nunca ficou preso à multidão. A multidão que ficou preso nele. Pessoas movidas à multidão tem que fazer o que a multidão quer. Eu já fui pregador colérico para agradar os coléricos. Eu já fui pregador fleumático para agradar os fleumáticos. Mas a minha essência é sanguíneo. Irmãos, tem gente que não gosta do jeito que eu prego. Tudo bem, não tem problema. Mas irmão, eu sou pentecostal. Quando eu vejo que o caldo está ralo, eu abro o fubá e engrosso o caldo. Comigo não tem esse negócio de ficar paradinho, quietinho. Iceberg, Brastemp, picolé, que bom. Comigo não tem esse negócio de coach. Eu não sou coach, eu não fui chamado para ser coach. Eu fui chamado para ser pregador. Eu não fui chamado para agradar ninguém. Eu não vim falar do ouro e da prata da terra. Eu vim falar do ouro e da prata do céu. Eu não vim para agradar A e B. Eu vim para agradar ao Senhor. Se os espinhos me sufocarem, eu irei sobreviver, porque fiel é aquele que começou a boa obra. Fiel é Ele para terminar. Aleluia. Seja você mesmo. Começou uma semente, saiba que semente de manga não vai crescer abóbora. Você não é abororeira. Você não é outro tipo de fruta. Você tem uma essência. Do jeito que você começou, você tem que terminar. Esse negócio de pregador modinha, porque agora está na moda pregar assim, agora está na moda cantar assim, agora está na moda se vestir assim, agora está na moda calçar assim, porque ela está usando Gucci, você tem que usar. Não, porque ele está usando Lacoste, eu vou usar nem que seja lagartixa. Não, porque eles estão falando, eles estão fazendo, ele está gritando, a voz dele é de trovão. Não, com voz de taquara rachada. Deus vai te usar, Deus vai te usar, Deus vai te usar. Aleluia! Que tipo de semente é você? Sabe o que é o problema? O problema é que você está querendo ser semente que Deus não te chamou para ser. Você está querendo se igualar aos outros. Ele te chamou um tipo de semente. Não queira ser outro tipo de árvore. Seja quem você é. Não perca a essência. Continue. Prossiga. Mas pastor, dói. Porque ser uma semente e não crescer a árvore que os outros querem. Sabe qual é o problema? Você está precisando ouvir a aprovação dos outros, não é? Nunca procure a aprovação dos outros. Deus colocou no teu coração, faça. Nunca mude a mensagem para agradar o ambiente que você foi chamado para pregar. Nunca mude o sermão para agradar as pessoas que vão ouvir. Porque hoje, se você for na onda da multidão, tem pessoas que vai dizer: eu gosto de pregador barulhento. Aí traz o barulhento. Não, eu gosto de quietinho. Aí quando traz um quietinho, eu gosto de barulhento. Eu gosto de Bíblia. Aí traz o pregador do manto. Não, eu gosto de Bíblia. Aí quando vem de Bíblia, eu gosto do manto. Aí depois reclama: eu não gostei da barrada bege, eu gosto de parede preta. Aí pinta de preto. Aí depois eu quero roxo. Aí depois de roxo eu quero cinza. Ninguém está satisfeito. Então seja quem Deus te chamou para ser. Seja a semente que você é e dê frutos no tempo certo. Aleluia. O problema da gente querer ser quem os outros é para agradar os outros. Não agrade. Seja você mesmo. Sabe por quê? Diga isso. Por que, pregador? Porque na hora que os espinhos sufocou, ninguém estava ali. É você que sabe o processo.
é você que chorou, tentaram te matar, tentaram te parar, ninguém estava ali, você até gritou help, socorro, ninguém te socorreu. Aí na hora de crescer, você acha que tem o direito de mudar para agradar o trem? De fazer o que os outros querem? Se Deus te chamou para ser mangueira, não seja parreira. Se Deus te chamou para ser laranjeira, não seja oliva, seja original. Pregue do jeito que Deus te chamou para pregar. Cante do jeito que Deus te chamou para cantar. Se não gostarem da sua voz, e daí? Você não está aqui para agradar. O importante é você ser original. Porque se você tentar mudar, você está sabotando o propósito de Deus. Você está abortando o projeto de Deus. Tem pessoas aqui que estão já cansadas de agradar os outros. Tem pessoas aqui que já estão cansadas de fazer o gosto dos outros. E já percebeu que quanto mais você tenta agradar, o que você recebe em troca? Sempre que você está fazendo o gosto dos outros, a sua vida para, fica estagnada. E você vê as pessoas nunca saindo de perto, ficar na sua sombra. Porque um dia tentaram matar, aí depois que cresceu, querem comer do seu fruto. Escute o que eu vou dizer. Deixe que essas pessoas se distanciem. Deleta do seu quadro de amigos certas amizades. Saia fora de certas pessoas. E aqui eu quero falar um outro tipo de árvore. Cuidado. Porque tem certas figueiras que tem raiz de figueira, tronco de figueira, galho de figueira, folha de figueira, sombra de figueira, mas não dão fruto. Nem Jesus ficou debaixo de árvore que não dá fruto. Por que você tem que ficar? Você só está aproveitando da sombra, mas o melhor você não está vendo. Agora, se você não está vendo fruto, sai de perto. Não se relacione. Não se iluda. Pare de deixar as pessoas brincar com o seu sentimento. Para de ser almático, almática. Tem pessoas dentro da igreja que não são mais espirituais, são almáticos. São as minhas emoções. Eu estou tão chorona, estou tão sentimental. Almáticos. Sabe por quê? Porque quando vem o vento só chora. Dodói. E sabe o que é pior? Quando estava lá fora, era o brabo, era a braba. Fechava o bar, batia em todo mundo, não tinha medo de ninguém. Batia de cima do polícia, ia para cima dos caras da biqueira. Aí vem para cá, ficou dodóizinho. Almático, almática. Eu vou sair da igreja. Não me deram oportunidade. Não, eu não gostei da roupa dos remanescentes. Eu queria preta, colocaram marrom. Eu queria amarela de bolinha vermelha. Eu vou sair da igreja. Para mim não dá mais. Ligaram o ventilador e eu falei para desligar. Aí de repente eu falei para desligar e ligaram, desligaram. E eu não gostei disso. Não, consagrou ele, não consagrou a mim. Não, mas eu prego mais. Por que que ele foi? Porque chamada não é quem faz muito. Chamada é fidelidade, lealdade. Rabai sobandarabai açúria. Tem pessoas que pregam muito, mas não sabem o que é lavar um banheiro. Tem pessoas que cantam muito, mas não sabem o que é varrer uma igreja. Tem pessoas que querem chegar 8 horas no culto, tapete vermelho. Aí vem o irmãozinho, limpa o banheiro, ajeita as cadeiras. É esse que Deus está procurando. É o tipo de árvore que está todo mundo querendo parar, mas não para, não para, não para, não para. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Ninguém briga pelo rodo. Ninguém briga pela vassoura. Ninguém briga pelo pano, irmão. Mas quer brigar pelo microfone. Tem gente que até agora não deu um glória, mas quando a oportunidade é com ele, faz uma barulheira.
É a unção do microfone. Passa para mim uma meia dúzia de microfone para ver se ele dá glória. Passa uma meia dúzia de microfone para ver se faz barulho. Porque na oportunidade dele é manto, é terra. Faz uma barulheira. Aí depois está embaixo, fica assim. Que tipo de árvore é você? Que quando vê outro dando fruto, se irrita, não quer ver o sucesso dos outros. Tem bosque, vamos colocar assim, aqui é um bosque. Tem árvores grandes querendo sufocar as pequenas. Sendo que aqui cabe qualquer tipo de árvore. O importante é nós saber quem nós somos em Deus. Se coloque de pé. Se coloquem de pé. Pastor, por que o senhor pregou a respeito de semeadura, a respeito de árvore? Olha aqui para mim. Você acha que Deus, na sua infinita bondade e poder, criaria uma semente para prometer a ela a ser outra espécie, se não for a original? Olhe para mim. E aí eu quero caprichar no que eu vou dizer aqui, viu? E eu assumo a responsabilidade, pastor. Eu assumo a responsabilidade, olha aqui para mim. Os varões aqui presentes, só os homens. Diga para outro homem do teu lado: Deus te chamou para ser carvalho. Deus não te chamou para ser samambaia. Levanta a mão da glória. Olha aqui para mim. Nós estamos atravessando dias em que você dá risada, mas toda brincadeira tem um fundinho de verdade. Entenda isso. O chamado é muito sério. Eu já pensei em parar várias vezes. Eu já pensei em desistir várias vezes. Quase não suportei os espinhos. Quase não suportei o sol. Quase não suportei os ventos. Mesmo sendo pregador há quase já 2 décadas pregando, eu já pensei em parar. Já pensei em desistir. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Porque ao invés de crescer, eu fiquei vendo os espinhos que me sufocavam. Ao invés de resistir, de suportar, aguentar. Escute isso. Se você ficar olhando para quem quer te fazer mal, ou você se torna e se iguala a eles, porque você vai querer revidar, ou você não dá nem bola para ele. Você quer ver a agonia do fofoqueiro, da fofoqueira? É quando está fazendo de tudo, falando mal da tua vida, e você não levanta um A contra a vida dele. Você sabe o que é que quebra o fofoqueiro? É o fofoqueiro falar mal de mim e eu falar bem dele. Aí as pessoas, peraí, não estou entendendo, a conta não fecha. Ele fala mal, mas o que ele fala mal, fala bem dele. Peraí, o problemático na história é quem? O pior é quem? Sabe qual é o grande problema? Para quem tem chamada? É que quando está no andaime, restaurando os muros, aí vem aqueles que estão embaixo, querendo atrapalhar. Aí quem tem chamada, tem aquela famosa frase: estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso descer. Você não entendeu? Sanbalates e Tobias estavam embaixo, Neemias estava em cima. Sabe o que Neemias está dizendo? Estou fazendo uma grande obra que eu não posso descer. Ele está dizendo: se vocês não subiram o nível, por causa de vocês é que eu não vou descer. Se vocês não vieram, o problema é teu. Mas eu voltar para onde vocês estão, eu não volto. Eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso descer.
O problema é que você está parando por causa dos outros. Você está parando por causa de pessoas. Você está parando por causa das pedradas e perdendo a grande oportunidade da sua vida. Quando as pedradas vieram em Estevão, Estevão não ficou olhando quem atirou a pedra. Ele viu o céu aberto. Só o Tiago recebeu. Em vez de olhar para quem está atacando pedra, eu vou ver o céu aberto. Deus de pé no trono, esperando para me receber. Olha aqui para mim. Você é muito mais do que os outros falam. Você é muito mais do que os outros dizem. Até os elogios que estão fazendo, você é muito mais que os elogios. Você é muito mais do que as lisonjas. Não se mova com isso. Agora, uma coisa eu vou dizer: dê fruto. E deixa tanto os bons como os maus usufruir do resultado que Deus vai dar na tua vida. Sabe por que você às vezes está parado, estagnado? Porque você não está dando fruto. Vai doer, mas vai curar. Olha aqui para mim. Você sabe por que o Mar Morto chama-se Mar Morto? Porque, Pastor Thales, o Mar Morto, ele recebe água de todos os braços do rio, mas ele não deságua em lugar nenhum. A quantidade de salina para nele. O nome é Mar Morto, porque todos os rios deságuam nele, mas ele mesmo não transborda em lugar nenhum. Então quer dizer que ele só recebe. Ele só recebe. O Mar Morto só recebe, mas não transborda. Ele só recebe, mas não vai em lugar algum. Ele só recebe, mas não transborda na vida de ninguém. Só quero a mim. É só o venha a nós, o vosso reino nada. Tem pessoas que vêm para a igreja e só quer receber, mas tem alguém do teu lado que também precisa receber. E sabe quem Deus vai usar? É você. Deus está doidinho da Silva para usar a tua vida hoje, para abraçar alguém, para profetizar na vida de alguém, para orar por alguém. Mas sabe qual é o pior? É você criando expectativa. Isso aí é a incumbência do pastor, da missionária. Não, isso aí é para o pregador. Não é, é para você também. Porque a promessa é que o Espírito seja derramado sobre toda a carne, filhos e filhas, servos e servas. É você, é você, é você. Fecha o corredor, segure na mão do outro. Fecha o corredor. Isso. Isso. Você segurou na mão de alguém que só ela e Deus sabe o quanto chora. Fecha os olhos, fecha os olhos. Você acabou de segurar na mão de alguém que as lágrimas são de sangue. Você olha para essa semente, ele é tão linda, ele é tão lindo, mas só ela sabe dos espinhos que a sufoca. E a vontade é de parar, a vontade é de desistir. Dá certo para todo mundo, mas não dá certo para mim. Parece que nasci para dar errado. Eu não sou feliz. Eu não tenho mais vontade de sorrir. Eu não tenho nem vontade de viver. A minha vontade é largar tudo. A minha vontade é abandonar tudo. A minha vontade é não pregar mais, não cantar mais, não tanger mais, não varrer mais, não lavar mais. A minha vontade é de não abraçar mais. A minha vontade é pôr um ponto final em tudo. A minha vontade é dizer: Deus, por que eu não morri quando eu era uma semente? E Deus dizer para você assim: eu te fiz uma semente diferente. Você é uma semente que suporta. Eu não te fiz semente para morrer. Eu te fiz semente para germinar. Eu te fiz semente para ser diferente de todos.
Eu te fiz uma semente que chora, sangra, é ferida, mas não para, mas não para, mas não para. Vem o vento, sacode para lá e para cá e você não para, porque você tem raiz. Demorou para você crescer para cima, eu te fiz crescer para baixo. Ninguém te viu, mas eu te vi. Ninguém te ouviu, mas eu te ouvi. Ninguém abraçou, mas eu abracei. Ninguém investiu, mas eu investi. Ninguém acreditou, mas eu acredito. Pessoas não gostam de você, mas eu te amo. Pessoas não querem o teu bem, mas eu quero. Você não quer prosseguir, mas eu te dou força para continuar. Você está pensando em desistir porque parece o final, mas eu te digo, não é o final, é o começo da tua história.